Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui a mais uma análise e vamos aqui nessa análise ver aqui um FII de papel que está um pouco fora do radar aí, que é o VCJR11, o Vectis Juro Real, certo? Vamos ver se é interessante ou não esse FII. Ele tem pago aí bons dividendos, é um FII relativamente recente, a gente vai ver, né, de 2020, fez pouco mais de um ano agora, mas já tem uma representação bem significativa no IFIX, 1,21%, o que mostra, né, um crescimento rápido aí pelo tempo que ele tem de mercado, certo? Então vamos lá, vamos ver se vale a pena ou não investir no Vectis Juro Real VCJR11, beleza? Mas antes de iniciar o vídeo, só quero lembrar que nada do que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra ou venda. E antes de iniciar o vídeo, também quero lembrar que eu tenho um e-book gratuito aí, Manual dos Fundos Imobiliários, que está na descrição do vídeo, que está bem interessante, vai lhe ensinar conceitos sobre FIIs para você que está aprendendo aí. Tenho certeza que vai gostar, então não esquece de conferir o nosso e-book Manual dos Fundos Imobiliários. Dados esses avisos, então vamos iniciar aqui na análise. O Vectis Juro Real VCJR11, ele tem a data de IPO recente aí, 2020, já tem uma representação boa no IFIX, 1,21%. Mandato dele é títulos e valores, quer dizer que ele tem que investir até no mínimo 2/3 do patrimônio líquido dele em papéis, e o segmento dele é recebíveis imobiliários. E o Vectis Gestão é a gestora aí do FII, beleza? Agora vamos para os dividendos. O pessoal gosta dessa parte dos dividendos, beleza? Então, olha só. Nos últimos 12 meses ele distribuiu apenas 8,83%, que não é um dividendo alto. No último mês apenas 0,79%, certo? Não é um dividendo alto aí para quando se trata de FII de papel. Mas existe um motivo para isso e eu vou estar explicando melhor esse motivo no relatório gerencial, certo? Que é um dos motivos aí, certo? A gente pode ver que a curva de dividendos dele cresceu bastante. Quando ele iniciou suas operações, ainda estava alocando seu capital, e ele saiu de 40 centavos para um pico de R$1,21, pagando aí 1,21% do patrimônio líquido, 1,21% de dividendo no mês. E agora, no último mês, ele pagou 0,79%, né? Deu uma caída aí nos seus rendimentos. Vamos entender também mais para frente por que isso está acontecendo. As cotações dele, quando você vai observar, andaram basicamente de lado, não teve nenhuma valorização. Isso aí é bem comum em FIIs de papel, a gente tem essa trajetória de andar um pouco de lado, porque não existe ganho de capital real, existe somente o rendimento, por se tratar de CRI, de renda fixa, né? Diferente de um FII de tijolo, que você tem ali um imóvel físico e ele vai se valorizando com o tempo. Pelo menos era para ser, né? A gente sabe que muitos não acontece isso, mas no caso aqui andou de lado, que é normal para um FII de papel. Agora vamos ver aqui o preço dele, né? Ele está sendo cotado até um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial por cota, certo? Com PVPA de 0,99. Vamos puxar o histórico dele recente, lá em maio de 2020, aí começou 0,95, passou, né? Passou do valor patrimonial exatamente em outubro, né? Outubro de 2020, 1,04, e agora caiu novamente para 0,99. Então ele fica oscilando ali nessa faixa de preço, mais ou menos. Nesse momento está num preço justo aí para entrar, certo? Bom, agora vamos ver aqui o relatório gerencial. Eu já queria chamar a atenção para você em relação a um ponto que vai estar só lá no final. Não sei porque que eles deixaram no final essa informação, mas eles deveriam deixar no começo, que é justamente a taxa de administração. A taxa de administração dele é bem alta, né? Já é um ponto negativo dele bem importante. A gente tem outros FIIs de papel com gestoras bem conhecidas aí, bem consolidadas, com uma taxa de gestão bem menor que essa. Realmente assim, é uma taxa de administração grande, e isso acaba consumindo a rentabilidade do fundo muitas vezes, né? Porque é uma taxa de 1,60 ao ano. É realmente bem alta aí a taxa de administração. Então isso é uma vantagem é uma desvantagem bem importante aí desse FII, certo? Aqui ele traz no começo acontecimentos do mercado. Eu vou focar aqui no que é mais importante. Ele traz aqui a rentabilidade comparada a alguns outros índices, CDI, FIX, enfim.
a rentabilidade dele. Ele traz aqui um mini DRE, que eu particularmente eu não gostei muito do mini DRE, porque ele não traz aqui o total de despesas, certo? Ele traz até o total de receitas, mas o total de despesas ele não trouxe aqui. Ele poderia ter trazido uma informação tão simples como essa, né? Então fica um pouco difícil pra gente ver, né? Mas a gente já pode ver que é bem significativo aqui, ó, o total de receitas, né? É esse montante aqui, né? 10.931.000. E as despesas, elas ocupam quase 16% do FII. A gente pode ver aqui que a gente soma aqui 1.599.000 mais 138.000, vai dar 1,6, praticamente 16% aí da receita, que é um percentual alto aí, principalmente por ser um FII de papel. Enfim, é bem alto, e isso come a rentabilidade do FII. Portanto, nós deveríamos ter dividendos maiores do que realmente são. O resumo da carteira aqui ele traz, né, um duration de 3,8 anos. O que é o duration? É o tempo que vai demorar para vencer os CRIs. Quanto maior o vencimento, maior o risco, porque lá na frente tem um risco maior de acontecer alguma coisa, tanto com a taxa de juros, como com as empresas que lastreiam esses CRIs, enfim. E um duration de 3,8 anos é bem interessante. A gente teve durations aqui, eu já analisei FIIs de papel aqui de quase 5 anos, já é um risco um pouco maior. Aqui ele está com um duration bem interessante aqui do seu portfólio. E o que ele paga aqui basicamente nos seus CRIs? Eles são indexados à inflação, a grande maioria deles, tá? E ele vai te pagar aí uma inflação mais 4,8 já líquido de tudo, descontando todas as taxas. Lembrando que você recebe esse dividendo, né, esse dividend yield de inflação mais 4,8, digamos que a inflação deu 6%. Você vai receber 6% mais 4,8% ao ano. 10,8% ao ano. E você vai receber esse valor de dividendo líquido de tudo, de taxa, imposto de renda, você não paga, né, porque dividendos de fundos imobiliários você não paga imposto de renda. Então acaba sendo bem interessante. Acaba sendo bem interessante aqui. Lógico que é bem mais arriscado do que você investir no Tesouro Direto, porque um fundo imobiliário não tem a garantia, né? O CRIs não tem uma garantia assim. No caso do Tesouro Direto, o próprio governo garante o pagamento desses títulos. Então ele tem um risco bem maior, porém uma rentabilidade bem interessante, certo? Aqui é importante a gente perceber que ele tem aí 21% do seu patrimônio, né, do seu capital ainda a ser alocado. Ele ainda vai ser alocado, porque ó, ele fala aqui que são novas operações em fase final de diligência a serem aplicadas em breve com os recursos em renda fixa Selic, ou seja, elas estão rendendo renda fixa, 21% capital, estão em fase final de alocação e vão render inflação mais 4,8 em breve. Então em breve ele vai ter aí um aumento dos seus dividendos, certo? Aí você já pode esperar um aumento dos seus dividendos, certo? São as garantias aqui. As garantias do CRIs estão concentradas a grande parte em São Paulo. Eu não vejo isso com bons olhos porque não é muito diversificado geograficamente, né? Se a gente tiver um problema especificamente em São Paulo, aí vai ser um pouco complicado de pagar, né? CRIs, pode ter algum problema lá. Então não gostei de ser tão concentrado assim. Aqui nos CRIs, né, a gente pode ver que é bem diversificado por emissor aqui, né? Existem vários emissores envolvidos. Isso aí é interessante. Uma concentração bem equilibrada, né? A gente não tem uma concentração dos CRIs muito excessiva. A gente pode ver que existe uma boa diversificação aqui. E ele está contando aqui com 25 CRIs no seu portfólio, certo? As taxas de aquisição, enfim, bem interessante. Agora vamos aqui, nós já olhamos o duration, 3,8 anos, que é um duration de um risco um pouco mais baixo, enfim. Agora vamos olhar também para o LTV, que diz respeito às garantias por trás desses CRIs. Um LTV de 50%, nós podemos dizer que a garantia ela vale 2 vezes o CRI. Ou seja, se esse devedor não conseguir pagar o CRI, essa garantia vai ser leiloada, e mesmo que ela for vendida pela metade do preço, ela já consegue cobrir o CRI.
certo? LTVs acima de 50% eles são CRIs mais arriscados, e abaixo de 50% a gente tem CRIs mais seguros. Vamos ver aqui um por um esses CRIs aqui, ó. Esse CRI ele tem 85% de LTV, já é um LTV mais arriscado. Esse aqui fica entre 40%, né? Ele tem 40% na sênior e 58% na subordinada. Então ele também tem operações subordinadas aqui, que são um pouco mais arriscadas. O LTV aqui é 37%, né? É mais baixo. Aqui ele tem um LTV de menos de 2%, que é bastante seguro, né? Aqui ele tem um LTV de 100 a 50%, já fica um pouco mais de risco aí. Aqui um LTV de 85%, com risco bem alto. Um LTV aqui de 74%, bem alto o risco. Aqui 45%, 52%. Vamos aqui passar uma vista aqui nos LTVs aqui. 70% já é mais arriscado, 70%, 72%. Então nós temos aí vários FIIs, vários CRIs com um pouco mais de risco, certo? Ele não traz aqui nesse relatório um gráfico com LTV médio de toda a carteira. Isso aí é fundamental que tivesse, né? Mas não tem, infelizmente. Mas dá pra ver que tem vários CRIs com um pouco mais de risco, tá? Então, para concluir aqui, tá? Não é uma opinião, não é um conselho de investimento, mas esse FII para mim não faz sentido por conta da taxa de administração ser muito alta. Enquanto a inflação estiver alta, nós teremos os bons dividendos, assim como os outros FIIs de papel têm bons dividendos, certo? Os FIIs atrelados à inflação. Mas no momento que a inflação ela cair, aí nós vamos ter uma piora grande na distribuição de dividendos e pior do que outros FIIs, até porque no caso aqui a taxa de administração ela realmente é maior do que outros FIIs com gestoras mais consolidadas, enfim. Então, na minha opinião, existem FIIs de papel mais bem consolidados, até mesmo os FIIs da Kinea, né? A Kinea é uma gestora bem consolidada, com uma taxa até menor e uma rentabilidade semelhante. Enfim, então para mim não faz muito sentido esse FII, não vejo vantagem nele aqui. Beleza? Então era isso, espero que tenham gostado da análise. E não esquece, tá, de deixar os comentários se você tem esse FII, ou se você, o que você achou aqui da análise. E não esquece de baixar o nosso e-book Manual dos Fundos Imobiliários, que está na descrição do vídeo. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.